Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui gravando um podcast sobre alimentação e os desafios na saúde pública. A nossa entrevistada hoje será a professora Ingrid do Instituto Federal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a professora Ingrid Garcia, curso de nutrição aqui do Instituto Federal Goiano. Sou nutricionista há mais de 10 anos. Me formei na Universidade Federal de Goiás, onde também fiz mestrado e atualmente faço doutorado. A minha experiência ela se constrói na docência, dentro da nutrição, em alguns momentos atuando na área da alimentação escolar e também, por um breve período, atuando na nutrição hospitalar. Porém, todo o meu currículo se constrói no campo da saúde pública e da saúde coletiva, por isso nós vamos fazer a conversa de hoje dentro desse contexto de atuação da nutrição. Ingrid, como a área da senhora já é a saúde pública, como a senhora acha que a seletividade alimentar ela é abordada atualmente? Só resgatando um pouquinho, lembrando que a área da saúde pública, a gente se debruça a entender algumas políticas de saúde e como que essas políticas de saúde buscam abordar algumas questões alimentares, das mais diversas, desde os agravos alimentares, como as doenças crônicas, que tem ali como fator de risco a má alimentação, um dos fatores de risco, até outras formas que demandam necessidades específicas de atuação, que é o caso das intolerâncias, das alergias, e aí a gente chega também na seletividade alimentar. Dentro dessas políticas públicas, nós temos, desde 2015, protocolos clínicos que tratam da abordagem desses casos no âmbito do Sistema Único de Saúde. É uma abordagem interdisciplinar, multiprofissional, não é feita apenas com nutricionistas, envolve ali outros profissionais, como psicólogos, por exemplo, mas o SUS, ele já tem um tempo, essa política busca também envolver esse público específico, principalmente a partir desses protocolos clínicos, que é onde vai ter ali o passo a passo, desde o diagnóstico até a elaboração de um plano de intervenção alimentar e nutricional. E aí, dois aspectos importantes, então, é que esses protocolos, eles são interdisciplinares, multiprofissionais, e por ser dentro do Sistema Único de Saúde, esse protocolo busca também adequar essa atuação multiprofissional às realidades que são diversas também dentro do SUS. Diversidade de renda, diversidade cultural, alimentar, diversidade incluindo também ali o território onde as pessoas vão buscar os seus alimentos, enfim, a sua vida. E aí, por estar dentro do SUS, esses protocolos consideram todos esses aspectos para fazer a abordagem da seletividade alimentar, que é muito importante, porque nisso se abrange todos esses diferentes públicos. Quais são as principais causas ou fatores que envolvem esse comportamento alimentar? Bom, as causas são diversas, lembrando, quando a gente fala dessa seletividade, cujo diagnóstico é atribuído a alguma neurodivergência, a gente pode ter desde causas genéticas até causas que não fiquem muito elucidadas ali durante o diagnóstico. Então, falar um pouquinho de causas, isso envolve bastante assim, um diagnóstico específico dentro desse contexto, os fatores genéticos, comportamentais também da criança. Lembrando que esse fator comportamental, ele é muito aliado ao comportamento também familiar, a estrutura familiar ali da criança, com quem ela vive, isso também pode estar ali sendo associado a essa seletividade. Então, na verdade, é um conjunto de fatores que podem levar a esse fato, a esse diagnóstico. Por isso, demanda uma abordagem multiprofissional, do nutricionista, do psicólogo, outros profissionais também que fazem aí uma interface com a questão. Então, pode ser aí de diversas causas, diversas origens. A senhora trouxe pra gente os protocolos que existem na saúde pública. A senhora acha que, por exemplo, em uma escola, isso é feito, colocado em prática sobre a alimentação, essa seletividade com as crianças, por exemplo, os autistas que têm muita seletividade alimentar? A senhora acha que em escolas, por exemplo, tem essa abordagem? Foi muito interessante a sua pergunta, porque a gente está falando do SUS, uma importante política pública que busca abranger diversas questões alimentares. E quando a gente entra na questão da alimentação escolar, nós temos uma outra política pública, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O PNAE já tem mais de 50 anos, é um exemplo mundial de uma política pública que deu certo, que atende ali, mais de 40 mil crianças pelo Brasil todo, porque inclui diversas
diversas faixas etárias, é bastante abrangente o seu público. E aí, quando a gente vai observar, né, o que o PNAE preconizar, eu estou falando de legislação, que precisa acontecer é que crianças, adolescentes, todo o público que é atendido pelo PNAE, públicos que têm uma necessidade alimentar especial, específica, essa necessidade precisa ser atendida. Então, a gente está falando também de crianças que têm algum diagnóstico que demandam uma alimentação específica. E aí, no PNAE é onde a gente vê os cardápios, né? Os cardápios precisam considerar crianças neurodivergentes, crianças que apresentam intolerâncias, alergias. O nutricionista, sendo o responsável técnico pelo PNAE, ele precisa elaborar um cardápio que atenda exatamente essa necessidade. Fazendo um estudo, por exemplo, a gente chega em uma escola, precisa saber crianças que possuem algum diagnóstico, demande uma atenção alimentar especial. Dentro desse diagnóstico, entender melhor qual é a seletividade da criança, as aversões, assim como as preferências, e adequar isso a uma realidade dentro do PNAE, que talvez seja uma realidade econômica também, né? Existe um recurso específico, um recurso financeiro para se elaborar esse cardápio. O nutricionista, ele tem essa responsabilidade de adequar essa demanda que vem das crianças, né, dos escolares no geral, não só crianças, mas outras faixas etárias também, né? Adequar essa necessidade àquilo que está dentro também da legislação. E aí a gente está falando de valores, a composição do cardápio. Precisa ser um cardápio que atende essa demanda específica da seletividade alimentar, mas também as necessidades nutricionais. E há um desafio maior ainda, a gente só fica colocando coisa para nutricionista, mas vocês estão vendo que não é fácil. E aí aliar esses dois aspectos aos aspectos culturais da alimentação. Precisa ser uma alimentação regional, a criança precisa, né? A gente fala muito criança porque pensando em uma faixa etária, né, onde há uma maior prevalência mesmo, né, da seletividade, mas o PNAE, ele abrange outras faixas etárias. Mas aí o nutricionista precisa, então, aliar esses aspectos também à região, à cultura alimentar, aquilo que é disponível para que se elabore um cardápio, então, nutricionalmente adequado, culturalmente adequado e que também atenda à demanda de necessidades alimentares específicas, que é o caso da seletividade alimentar, e outras que possam surgir, né, como se o nutricionista fosse ali montando um mapa mental, né, colocando ali pontos importantes que se chegue a um cardápio adequado a essa diversidade que existe ali no espaço escolar, essa diversidade de tanto de necessidades alimentares especiais como a diversidade cultural também. A seletividade alimentar sempre está ligada a transtornos ou pode também ocorrer em crianças neurotípicas? Ela pode ocorrer também em crianças neurotípicas, justamente por aquilo que eu comentei no início, quando você me perguntou das possíveis causas, das possíveis origens. Por essas causas e origens serem diversas, ela é propícia também de acontecer diferentes cenários ali na criança. Então, desde esse cenário genético, comportamental, como eu abordei com vocês, pode acontecer também. E hoje a gente tem um espectro, vamos dizer, muito amplo de qual é a seletividade, se ela é relacionada a algum alimento específico, mas isso tem a ver com a sua textura, a textura do alimento, a cor, as combinações. Então, é muito amplo o que pode acontecer dentro do que a gente chama de seletividade alimentar. Então, isso faz parte também desse diagnóstico, né, de entender melhor qual é esse contexto e qual é a associação ali identificada, né, se é uma criança neurotípica. Então, isso cabe também à investigação, e hoje a gente tem presença dessa seletividade nesses dois contextos que você coloca. A senhora, com a experiência na saúde pública, já teve algum relato ou vivenciou alguma seletividade alimentar que talvez não foi atendida pela saúde pública? Vou comentar um pouquinho da parte da alimentação escolar, que foi onde eu atuei, né, em um município aqui de Goiás. Acontecia várias questões, assim, do porquê que essa demanda do escolar não era atendida. A gente via muito casos onde não havia um diagnóstico, e aí quando eu falo para vocês que a nutricionista do PNAE, ela precisa adequar esse cardápio, isso depende de um diagnóstico. E o que a gente via muito na prática era a mãe relatava a seletividade, e aí quando a Secretaria, né, Municipal de Educação, o Departamento de Alimentação Escolar
solicitava o diagnóstico, às vezes ele não tinha. E aí ficava naquela, né? A gente precisa adaptar o cardápio, mas precisa desse laudo, o laudo que é emitido pelo médico. Que o laudo é ali o resultado, né? O diagnóstico mesmo da seletividade alimentar, e ali às vezes é especificado qual é a seletividade, quando é possível identificar ali, mas a gente via muito esse desafio, assim, da ausência do laudo, e aí isso impede, né, na verdade, não dá um respaldo para que aquele cardápio seja, né, adaptado. Então esse é um ponto. Outro ponto é que às vezes as mães, os pais, os responsáveis, enfim, por uma falta de diálogo da nossa parte, quanto nutricionistas, às vezes não sabem que elas têm o direito de exigir que o cardápio seja adaptado, é um direito da criança, né? Quando ela tem esse laudo, quando ela tem esse diagnóstico. Então, às vezes acontecia muito isso, assim, né? A mãe não sabia que ela tem o direito. Geralmente as mães, né, e pais que têm filhos com intolerâncias, né, e alergias, elas estão mais cientes de que a nutricionista deve propor um cardápio adaptado. Ela informava isso na matrícula. Ó, minha criança está aqui, ela tem o diagnóstico, alguma alergia ou alguma intolerância. Então, isso já fica sinalizado na matrícula e isso é repassado para a nutricionista. A questão da seletividade alimentar, eu via muito isso, ou havia ausência do laudo, ou a mãe não sabia que mesmo nesses casos o cardápio também precisa ser, né, adequado, e aí isso acaba que vai travando, lá na ponta é a criança que não está recebendo a alimentação ali conforme a sua necessidade. Outro ponto, a gente ainda tem um número muito reduzido de nutricionistas no PNAE, e isso fragiliza muito tudo isso que a gente está colocando aqui. Os municípios não abrem concurso para as nutricionistas, ou fica muito tempo sem abrir, e aí vem o contrato, mas o contrato é temporário, o contrato não garante todos os direitos para a nutricionista, como deveria garantir, e acaba que a ausência do nutricionista fragiliza tudo isso aí que a gente está falando. Desde o laudo, né, que poderia ser ali acolhido pela nutricionista, o acompanhamento que a equipe de nutrição vai fazer. Então, a mesma legislação que coloca o PNAE vai falar, ó, precisa ter tantas nutricionistas para o número aqui de crianças. Então, assim, se não tem esse profissional em número adequado, fragiliza também o atendimento de crianças com necessidades alimentares especiais. Então, esse já é um outro ponto que nos coloca esse desafio para eu dizer para você se ele acontece ou não. E é muito interessante a pergunta porque nos leva a pensar se a criança que tem uma necessidade alimentar especial ali na escola, ela tá, e às vezes o dia todo, faz todas as refeições, a maioria das refeições é na escola, mas se a gente tem um número insuficiente de responsáveis técnicos por esse acolhimento, por essa demanda, vai fragilizar todo o processo. Então, na alimentação escolar, a gente tem esse cenário. No SUS, como eu disse, é algo que acontece principalmente na atenção primária à saúde, é onde a gente tem também essa necessidade de dialogar melhor com as mães, entender que existe nutricionista no SUS, né? A gente vê muito essa realidade quando a gente vai para os projetos de extensão. Recentemente, a gente teve um projeto aqui no IF, que fazíamos visitas domiciliares, né? E aí a gente falava, a nutricionista da atenção primária, o postinho, atenção primária à saúde. E aí muita gente não sabia que tem um nutricionista ali, né? E aí entra muito esse trabalho dentro do SUS, que é o da comunicação, que é o da informação, os encaminhamentos que são feitos aí para nutricionista. Então, a gente tem esse desafio, né, da população entender, saber que tem ali o profissional. E outro desafio que a gente pode colocar no SUS é o próprio conhecimento dos profissionais sobre esses protocolos. Falei para vocês que tem um protocolo de 2015, mas depois dele a gente tem ali uma série de atualizações. São políticas públicas. Às vezes tem política pública que saiu depois que a nutricionista se formou. Formou em 1 ano, passa 2 anos, sai ali um protocolo atualizado. O que precisa ser feito? A gente chama isso de educação permanente no SUS. A gente precisa estar se atualizando em relação a esses protocolos. E esses protocolos são todos baseados em estudos científicos. Então, é uma atualização, é uma educação permanente que precisa acontecer. E aí eu digo que não só entre os nutricionistas, né? Porque esse atendimento, o protocolo mesmo, ele preconiza um atendimento multiprofissional. Então precisa ter um alinhamento da equipe toda que atende dentro da atenção primária. E aí isso é um desafio, essa educação permanente. Isso precisa ser também olhado com bastante cuidado, né? Tem que fazer parte da carga horária do nutricionista. Se ela faz 30 horas,
no município, essas 30 horas também precisam incluir esse período de educação permanente, de atualizações, como que o município pode promover essa educação permanente a um curso que vai ser ali disponibilizado para o nutricionista se atualizar, para o psicólogo, entende? É a gente pensar mesmo, tudo que o SUS abrange, ele abrange essa parte da educação permanente, que é a revisão, que é a continuidade desses conhecimentos, desses protocolos, dos programas, pra gente estar sempre se atualizando, né, e entregando realmente o melhor cuidado nutricional para a população. A senhora falou que tem que ter uma equipe multiprofissional, até para o diagnóstico de algum paciente de seletividade alimentar. O que isso pode influenciar na relação com o nutricionista? A relação com o nutricionista nesse diagnóstico vai ser extremamente importante, porque a gente precisa adequar a necessidade alimentar da criança ou do paciente que foi diagnosticado com a necessidade nutricional. E aí tem uma diferença muito importante. Se a gente adequa só o nutricional, a gente vai estar só ofertando nutriente, independente do que a criança ou o paciente diagnosticado vai consumir. Aí que entra a importância do alimentar. É onde a gente adequa nutricionalmente, mas também vai ser a comida que é acessível. A comida que quem prepara, se é a avó, se é a mãe, se é o pai, faz. A comida que tem para vender no bairro e que está acessível para a família. Então a importância de entender bem esse diagnóstico é para que quando a gente for fazer as orientações, os planos alimentares, aí vai ter que ver qual que vai ser a abordagem comportamental. Esse diagnóstico ele vai nos dar justamente esse caminho. Não é só nutricional, senão a gente faz o cálculo ali da necessidade nutricional de acordo com a idade, né, o sexo ali, mas se esquece da parte alimentar, que é esse acesso. Então, o diagnóstico amplo, ele vai falar, existe esse comportamento, existe a estrutura familiar, a criança fica mais tempo com quem? Né? A criança está na escola, então quais as refeições ela faz? Quando eu falo de um diagnóstico multiprofissional, ele também precisa ser um diagnóstico de toda a situação, de todo o contexto que a criança vivencia, que é onde ela vai estar entrando em contato ali com a comida de fato, com quem faz, né? Então a gente precisa lembrar que esse diagnóstico ele é clínico, né? Mas ele é também um diagnóstico do contexto familiar, cultural, social que a criança vivencia. Então esse diagnóstico completo, ele vai com certeza nos direcionar à melhor intervenção, uma intervenção que seja completa, que traga questões como vocês estão perguntando, mas e a escola? É importante pensar, né, nisso também. E isso faz parte lá atrás também do diagnóstico, né, da gente entender melhor o que a criança vivencia no seu dia a dia. Do seu ponto de vista profissional, sempre que o responsável perceber que a criança tem uma seletividade alimentar importante e levar a criança para o profissional ou, por exemplo, dependendo do grau de seletividade alimentar, não seria interessante levar? Acredito que em todo caso é importante o acompanhamento profissional. Hoje a gente enfrenta aí, e vocês também provavelmente percebem isso, a gente enfrenta uma onda de desinformação. Isso vem da internet, isso vem de, enfim, várias redes sociais, e que às vezes vai gerar uma confusão enorme, né, assim, entre quem cuida da pessoa que teve o diagnóstico ali da criança. Então, o acompanhamento profissional, independente do grau de seletividade, ele vai apoiar justamente assim, na informação segura, na informação que tem um embasamento científico, e que esse diálogo seja um diálogo comunicado, que realmente dialogue, não reproduza o que as redes sociais estão fazendo. Ter também assim essa reflexão. É importante o contato com o profissional desde o início, mas a gente pensar nesse formato de diálogo e no conteúdo que vai ser comunicado. Se a gente reproduz aquilo que está gerando confusão, aí o acompanhamento profissional não está sendo efetivo. Ele tem que ser. Então é algo que precisa ser tratado com seriedade, com respeito, e isso é muito propício, né, independente do tipo de seletividade. Bom, então esse conjunto multiprofissional, então, ele vai ser extremamente importante, né, porque é onde a mãe pode, né, o pai, a mãe, ela pode trazer ali, né, suas dúvidas, inclusive algo que viu na internet, a gente vê muito isso. Vi isso, vi aquilo, é certo, não é? Eu posso fazer, não posso? Então, é a gente transmitir uma confiança para o paciente, transmitir ali um ambiente seguro, essa consulta, esse acolhimento, né, para que a gente faça uma melhor abordagem de cada caso.
E a questão do acesso à alimentação adequada. Como isso pode impactar o tratamento na seletividade alimentar, pensando naquelas famílias de baixa renda? Primeiro eu vou pontuar o ambiente alimentar. Ele é um campo de estudo dentro da nutrição, dentro de outras áreas, que é onde a gente observa o que tem disponível para as pessoas. Se eu falo de uma cidade que tem uma frutaria e essa frutaria é caro, os outros estabelecimentos são 2 supermercados, isso interfere bastante nesse acesso que você pergunta. Então, hoje, a gente tem essa necessidade, não é nem assim uma importância, já é uma necessidade de pensar os ambientes alimentares. E tem estudo para isso. A gente consegue, né, e hoje tem bastante publicação. É importante a gente entender, então, desse ambiente alimentar, o que tem disponível, porque isso é acesso. Às vezes a renda é suficiente, mas o ambiente não permite. E às vezes a renda é insuficiente, o ambiente também não permite. Então a gente vai tendo só uma soma aí, ó, são fatores que vão interferindo nesse acesso. O maior desafio que é colocado para abordagem, então, nesse caso, isso entra também uma questão, né, de política pública, de garantia de direito ao acesso à alimentação adequada, e se envolve pensar preços dos alimentos, de que forma, né, que uma política econômica ela pode favorecer mais a população e menos as empresas, né, favorecer mais a população e menos esse interesse no capital. Então isso envolve sim pensar políticas, né, que vão refletir lá na ponta, lá no bairro das pessoas. A existência de feiras, né, feiras que proporcionem ali uma diversidade de alimentos com preço acessível e que isso faça parte da rotina das pessoas, o horário das feiras, quantos dias na semana. Pensar o ambiente alimentar hoje é um dos principais desafios para o acesso. Até certo tempo atrás, a gente olhava muito para o indivíduo e até mesmo culpabilizando esse indivíduo pelas suas escolhas. E às vezes não é culpa do indivíduo, é o ambiente que a pessoa vive que interfere de alguma forma nesse acesso. Então, o ambiente alimentar é algo, né, que precisa avançar, principalmente em algumas regiões onde a gente ainda não tem esse ambiente alimentar mapeado, né, caracterizado. Para vocês terem uma ideia, no estado de Goiás, agora que a gente tem o primeiro estudo de avaliação do ambiente alimentar, que é da CRAU, né, lá em Goiânia, inclusive é a minha tese de doutorado, a gente está avaliando esse ambiente alimentar de Goiânia, e que isso precisa agora se expandir para os demais municípios, né, a gente precisa entender melhor o que está disponível para a população para falar sobre esse acesso que você me pergunta. Então, assim, de que forma que as políticas também incentivam uma maior diversidade de alimentos. Quando eu cito o exemplo, a comparação da frutaria, que eu falei só 2 tipos, né, a frutaria e o supermercado, a gente sabe dos alimentos que tem ali. O supermercado, que tipo de alimento ele proporciona em maior quantidade, maior variedade. A gente tem alimentos processados e ultraprocessados. Uma prateleirinha ali no supermercado, às vezes, é o alimento in natura, né? E aí na frutaria é o oposto, mas aí a gente pensa nesse preço. Então, entende? Assim, tem várias formas de a gente caracterizar esse ambiente alimentar e precisa. Porque aí a gente consegue colocar esses desafios de uma forma mais elucidada. Ó, são esses. A renda da população é essa, mas aí a gente tem esse ambiente alimentar aqui nos bairros, a pessoa tem que ir para outra cidade para comprar ali promoções, né? E às vezes esse deslocamento para outra cidade não é viável para todo mundo. E aí a gente tem que fazer esse recorte também de classe, as classes socioeconômicas que moram nessa cidade, quais os alimentos que essas classes socioeconômicas acessam. Tudo isso é importante para a gente entender esse acesso. E aí um último ponto sobre o ambiente alimentar, já trazendo dados preliminares, né, da minha pesquisa. A gente está observando muito assim que lá em Goiânia, as periferias são locais onde tem mais disponibilidade de alimentos ultraprocessados. Nas periferias onde a população é de baixa renda. Então, ou seja, a população é de baixa renda e no seu entorno está mais disponível alimentos ultraprocessados. Aonde a população tem maior renda, né, onde a vulnerabilidade social é bem menor, ali tem uma variedade maior de frutarias, açougues. Então é uma incoerência, mas é uma desigualdade observada nesse ambiente alimentar, que com certeza interfere no consumo alimentar das pessoas, né, e consequentemente também vai refletir, né, no seu estado nutricional, né. Se eu tenho então, né, diagnóstico de seletividade alimentar e esse ambiente não coopera, né, para o andamento ali do cuidado nutricional, isso se torna um desafio grande para a gente, né, que é uma responsabilidade não só dos nutricionistas, mas aí a gente está trazendo também para o campo da saúde pública. Para a gente encaminhar para o final,
senhora pode falar sobre a questão que a senhora falou dos nutrientes, da seletividade alimentar e da falta de, às vezes, na cidade, ter pessoas de baixa renda e os comércios com um preço mais elevado. Como pode influenciar diretamente na seletividade alimentar e nutricional? Perfeito, vai influenciar na medida que esse ambiente não nos disponibiliza possibilidades do cuidado alimentar e nutricional. Que possibilidades são essas? O próprio contato, né, da pessoa que tem o diagnóstico, o contato da pessoa com o alimento, né, e aí é alimentar e nutricional, porque esse contato, né, na maioria das vezes ele é mais alimentar. É o alimento que a criança com diagnóstico vê, vai no supermercado com a mãe, chora para ter o quê? O que ela tá vendo? Né, o alimento ultraprocessado, às vezes com um brinde, com a figurinha ali do super-herói, então influencia dessa forma, até mesmo entrando na questão comportamental, né? É a propaganda, é a divulgação, enquanto se a criança não tem um contato mesmo direto com a comida in natura, os pratos típicos, a galinhada lá na escola, né? Se não tem esse contato, isso vai influenciar, né, ali no seu comportamento, principalmente nos casos com diagnóstico mesmo da seletividade, né, o que torna, assim, um desafio maior ainda, não só para os nutricionistas, mas para os responsáveis pela criança. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de um espaço onde a criança entra em contato direto com os alimentos, seja na escola, seja em casa, na feira, no supermercado, na praça, na comida de rua, que é um aspecto cultural interessante também, né? É aquilo que é um mercado informal de alimentos, a banquinha ali na rua. Então a gente está falando disso, né? Esse contato vai interferir, obviamente, na parte nutricional, porque é o nutriente que a criança, a pessoa com diagnóstico está ingerindo. Né? E alimentar vai dizer muito respeito ao tipo, né, de alimento, onde se tem ou não o contato. Então, tudo isso acontece nesse espaço aí do ambiente alimentar. Para finalizar, qual seria a melhor intervenção pensando nos desafios enfrentados na saúde pública nesse contexto? Vou pontuar então 2 que eu visualizo assim, né? 2 intervenções extremamente relevantes. Uma delas, vou voltar ao que eu disse, é um diagnóstico ampliado, né? Porque às vezes o nosso diagnóstico ele vai até a parte nutricional, até a parte de entender qual é a seletividade, qual é o alimento, já que tem a seletividade a esse alimento, quais as implicações nutricionais, é um déficit de nutrientes? Tudo bem, isso faz parte do diagnóstico, só que a gente não pode parar aí, o nosso diagnóstico precisa ser ampliado e essa é uma excelente intervenção. Então entender sim da seletividade, os impactos nutricionais. Se a criança deixa de comer determinada fonte alimentar, isso vai ter um impacto nutricional. O diagnóstico ampliado, trazendo, por exemplo, a gente está falando da saúde pública, entender como que a temática é trabalhada dentro do SUS no seu município, né? Esse é um papel do nutricionista. A família que não tem condições de pagar o nutricionista para fazer o acompanhamento da criança, onde que esse acompanhamento vai acontecer? No SUS. Então a gente precisa entender muito bem dessa rede. Aqui onde eu atuo no postinho, eu sou nutricionista, atuo aqui no postinho. Quais os profissionais que tem aqui, que podem estar junto comigo fazendo esse acompanhamento da criança. É um diagnóstico ampliado. A gente vai trazendo vários elementos que a gente precisa conhecer, que vão nos dar uma base para esse tratamento, para esse acompanhamento nutricional. Certo? É entender mesmo do próprio SUS, né? Lembrar a APS, então a gente tem desde o atendimento dentro do postinho, estou falando postinho, mas a gente sabe que é a unidade básica de saúde. E aí a gente tem tanto atendimento dentro dessa unidade, mas a gente tem visita domiciliar de agente comunitário de saúde, que também é um tipo de serviço, né, prestado dentro do SUS. Então, como que a gente pode envolver esses profissionais dentro dessa temática? Algo extremamente relevante, dentro da temática da seletividade alimentar. Então, aí a gente está falando desse diagnóstico que é da situação, a criança entender a sua faixa etária, a sua frequência na escola, como você trouxe, né, a pergunta sobre a alimentação escolar. Eu acho que é uma intervenção excelente, a gente não se limitar apenas à dimensão nutricional. Colocar o nutricional, mas também entender o contexto que a criança vivencia. E a segunda intervenção, eu vou também bater na tecla do ambiente alimentar. Por quê, gente? Às vezes a gente, né, elabora ali uma conduta nutricional excelente, mas se a gente não entende
o próprio território onde a criança mora, a sua família, aquilo que a gente comentou do que tem disponível, vai ficar mais complicado do nutricionista propor uma intervenção. Coma isso, coma aquilo, prefira essa textura, isso é relevante, mas de onde vão vir esses alimentos? Quem que vai cozinhar? Quem vai cozinhar tem tempo, né, para fazer o que exatamente, né? É a avó, enfim, são outros responsáveis. Então a gente vai fazer intervenções também nesses campos. E não só a intervenção no sentido de coma, entende? Prefiro, mas a intervenção ela também pode ser no contexto familiar, ela pode ser na escola, como nos cardápios, entender melhor esses laudos. São várias intervenções quando a gente fala, tá bom? Nesse contexto, e isso é um pensamento crítico que a gente precisa ter, né? Acredito que isso contribui muito, né, com as famílias que enfrentam esse desafio, né, da seletividade alimentar. Então, ter um olhar ampliado para isso, né, não só no Sistema Único de Saúde, no PNAE, mas até mesmo se você atua numa clínica particular, né, esse olhar ele é necessário também. Então, isso são intervenções aí necessárias. Ingrid, gente, queria te agradecer por essa conversa, acredito que enriquecedora tanto para a gente, como nutricionistas e estudantes, né, de nutrição, e para quem está assistindo. Muito obrigada por trazer também sobre alimentação, sobre a saúde pública, que é muito importante. Eu que agradeço a participação, vocês sabem que nossa parceria é antiga, contem sempre comigo, tá bom? E espero também, né, que o podcast alcance as famílias que têm as mesmas dúvidas e também nutricionistas que têm os mesmos desafios, como vocês colocaram. Foi uma conversa excelente, estou muito agradecida por estar aqui hoje com vocês. Obrigada.